Olá, meu nome é Carissa Vieira e hoje eu vim falar do sexto episódio da quinta temporada de The Handmaid's Tale. E a gente finalmente entende o que aconteceu, né, com a June e o Luke. Eles foram presos ali na Terra de Ninguém e a gente descobre que na verdade não foi Gilead que pegou eles, foi o pessoal, né, do Wheeler, que é o homem que tá hospedando a Serena na casa deles. Só que veja bem, a Serena não é necessariamente uma hóspede. Ela tá parecendo quase uma aia. Ela tá ali presa o tempo todo, eles dizem a ela o que ela deve fazer, quando ela deve fazer e como ela deve fazer. E assim, ela teve um ultrassom, né? E a ultrassom foi feita dentro da casa dele, do Wheeler, porque não querem que ela saia de casa. Então eles montaram uma sala de consulta e uma sala de parto. E aí o que é que acontece? O ginecologista decide chamar ela para jantar na casa dele. Ele diz que tem uma Marta ótima, ou seja, ele vive ali no Canadá, mas ele vive de uma maneira parecida com a que existe em Gilead, né? E a Serena chega a falar com a esposa do Wheeler que não acha legal sair, né, com o próprio ginecologista. E a mulher, nossa, diz várias coisas para ela e ainda manda ela ir para o quarto. Ou seja, está tratando ela como uma aia. A Serena tá meio que provando do próprio veneno, só que sem passar de fato por tantas aberrações, né, como as aias sofrem em Gilead. Mas é bem absurdo, assim, como eu já disse outras vezes aqui, eu não desejo que a Serena se torne Aya. Eu não gosto da personagem, na verdade, eu gosto da construção da personagem, na maioria das vezes, mas eu não gosto de quem ela é. Eu acho ela uma pessoa terrível e, enfim, já falei aqui em vários vídeos, em várias temporadas, o que eu acho da Serena Joy, né? Mas é muito absurdo ver que aquela mulher tá ali, né, sendo tratada daquela forma. E é bem curioso porque foram as escolhas dela que levaram ela para aquele lugar, sabe? Então é bem bizarro ver tudo. E aí, assim, a gente vê a June e o Luke ali presos naquele lugar. A June meio que lidando, eu não diria que bem, mas da melhor maneira possível. E o Luke péssimo, né? Não faz nada do que a June diz pra ele fazer e acaba apanhando por causa disso. Porque ele não tem nenhum preparo para lidar com esse tipo de situação, porque ele fugiu e foi pro Canadá. Enquanto a June ficou, acho que mais ou menos 4 anos, tá? Ali dentro de Gilead. Então, ela já tem uma maneira diferente de lidar com a pressão, de lidar com momentos difíceis e, enfim, de ser feita prisioneira, cativa. É muito bizarro, muito absurdo, mas a verdade é essa. E é muito curioso também como a June, ela se sente culpada pela situação, por eles estarem presos, quando na verdade foi o Luke que decidiu ir para a terra de ninguém, foi ele que decidiu ir atrás do rapaz. Ela disse que ia acompanhá-lo, mas a ideia foi dele, foi ele que decidiu ir. Mas a June se sente culpada, fica pedindo perdão, e é bem curioso porque, na verdade, isso é o que acontece muitas vezes com mulheres que sofrem violência, né? Que sofrem abusos. E foi o que a June sofreu. Então ela carrega o peso do mundo inteiro nas suas costas. Ela acha que tudo é culpa dela, quando na verdade nem é. E aí, assim, a gente tem ela sendo separada do Luke. E aí a gente fica com essa dúvida, né? O que é que vai acontecer com ele? Ele vai ser de fato levado para Gilead? E o que é que vai acontecer lá dentro, né? E ela é levada para ser morta pelo pessoal do Wheeler. E aí eu vou falar sobre isso daqui a pouco, porque antes eu quero falar sobre a tia Lídia, que descobre, né, que a Esther está grávida. Ou seja, se a Esther está grávida, foi o Putnam que engravidou. E aí ela descobre que a garota foi, enfim, violentada. E a pobre da Esther tá ali, né, viva e sofrendo muito. E ela diz umas verdades pra tia Lídia, né, que ela
fica lá, né? A tia Lídia fica dizendo que sente muito do que aconteceu. E aí Esther vai e diz: sente? Não, não sente não, porque ela manda aquelas mulheres pra, enfim, sofrerem violências o tempo inteiro dentro das casas dos comandantes, né? Então é uma hipocrisia imensa. E aí a Lídia vai conversar com o Lawrence, que diz um monte de coisa pra ela, diz pra ela se colocar no lugar dela. E, enfim, né? O Lawrence sempre o rei da dicotomia. Ele é claramente um homem nojento, mas ao mesmo tempo ele faz com que o Putnam sofra as consequências pelo que ele fez. Porque, nossa, né? É uma menina. A Esther é uma menina muito novinha e é brutal, né? Pensar no que ele fez com aquela garota. E aí, assim, tem uma conversa, né, entre o Putnam, o Lawrence e o Nick, e é muito curioso observar como o Putnam, ele acha que ele tá acima do bem e do mal, ele humilha o Lawrence várias vezes. E aí, no fim, o Lawrence vai lá, junto com o Nick, e prende o Putnam, na verdade, tira ele do café da manhã com a esposa, todo mundo tá olhando pra ele, já sabem da notícia e estão todos horrorizados. E eu boto as aspas aqui porque, na verdade, assim, a gente sabe que Gilead é a própria hipocrisia, né? Todas aquelas pessoas têm aias e, enfim, é o que eles fazem. Só que o Putnam, ele nem disfarçou, né? Ele se achava tão acima do bem e do mal que ele não esperou a garota se tornar aia. Ele foi lá e violentou ela antes. E engravidou. Então ele é executado pelo Nick, né? Sem nenhuma piedade. E é curioso observar também como Gilead é esse lugar, né? Do olho por olho, dente por dente. E a maneira deles castigarem, mesmo um comandante, é por essa lógica, né? Então ele foi morto. E isso é uma coisa que incomoda a esposa do Nick, porque ela diz que fica pensando no que ele tá se tornando, né? Se ele é capaz de matar um homem a sangue frio assim, a queima-roupa e tal. E aí ele diz que tá tentando fazer Gilead um lugar melhor para o filho deles, ou seja, ela está grávida. O Nick vai ser pai de novo e de uma criança que vai viver ali em Gilead. E, enfim, não tenho muita opinião formada com relação a isso. Ele parece ter um casamento aceitável. Eu continuo dizendo que eu não gosto dos homens dessa série. Todos eles são extremamente problemáticos, com atitudes que ultrapassam a ideia do questionável. E independente, sabe, deles terem abatido Putnam, Gilead continua sendo este lugar terrível, um lugar péssimo para mulheres viverem, para crianças viverem, e, enfim, para uma pessoa com o mínimo de humanidade viver. E aí chegamos no final do episódio, né? Eles tiram June do carro que tá levando prisioneiros para Gilead. E o que acontece é que o motorista, o cara que trabalha para Wheeler, vai junto com a Serena, que consegue convencer o Wheeler de que vai ser um momento importante para ela estar ali na execução da June. E na verdade ela convence o cara da arma para ela. Eu achei bem óbvio que isso ia acontecer. E ao invés de atirar na June, ela atira no cara, que não morre, tá? Então isso vai ter consequências para Serena, eu tenho certeza. E ela obriga a June a entrar no carro e dirigir. Então, de alguma forma, ela quer fugir e vai usar a June para isso. Eu não acho que ela deixou de matar a June por bondade do coração. A Serena não é assim. Eu acho que ela viu uma oportunidade. Óbvio, elas têm uma conexão feita pela dor e pelo tempo que elas batalharam ali em Gilead. E até a coisa da June não ter tido coragem, sabe, de matar a Serena. Existe algo, né, nessa relação entre elas que meio que uma espelha a outra. Então, tem isso. Mas, de fato, eu acredito que a Serena deixou de matar a June, principalmente porque a June ajudaria ela a fugir da situação em que ela está, né? Ela tá presa. Então, a June pode ser a forma dela se livrar dos Wheeler, né? Então, vamos ver o que, é que vai acontecer no próximo episódio. Eu não vejo nada de bom acontecendo com a Serena, nem com a June. Mas é isso. Esse foi um dos primeiros episódios que teve um final que me deixou, de fato, instigada pra saber o que vai acontecer, porque eu quero ver o que é que vai acontecer
com a June junto com a Serena, sabe? Essas duas mulheres como fugitivas. Então eu tô curiosa pra isso. Eu quero saber de você, gostou do episódio? Tá achando que a série melhorou? Então comenta aí embaixo. Conhece meu Apoia-se, ajuda demais a continuar produzindo vídeos aqui pro canal. E é isso. Tchau!